Gente, vamos dar continuidade no nosso processo de trabalho. Tá? Nesse vídeo eu vou demonstrar, seguir demonstrando nosso processo de desenho. Né? Então, a gente deve fazer a complementação do mobiliário, né? do banheiro. Tá? E aí, a gente vai provavelmente fazer a parte de modelagem, a parte de desenho do corte. Né? Eu vou fazer o desenho de um corte, uma fachada, antes da gente partir para o processo de organização do desenho, que seria a inserção de texto, a inserção das cotas. Tá? Então, a gente chegou até esse ponto, né? E para a gente continuar agora, eu vou criar mais uma camada. Tá? Vamos criar agora, eu vou chamar essa camada de linha tracejada, deixar ela em vermelho. Tá? Aqui onde eu tenho o line type, a gente está com ela contínua, né? Vou clicar uma vez, vocês vão verificar que eu só tenho um estilo, um tipo de linha carregado. Eu vou carregar mais estilos de linha, né? Eu vou clicar aqui em load. Aí a gente tem aqui alguns estilos, né? E o que a gente vai estar utilizando aqui é o Dashed 2X. Vou dar um OK, vou marcar o dash, OK. E agora, né, essa linha ela mudou nas suas características. Vou deixar esse layer aí por enquanto e vou dar prosseguimento ao nosso processo de trabalho. Tá? Então, vou verificar aqui o que eu preciso desenhar. Eu vou desenhar esse pedacinho aqui, que seria o espaço para o box do banheiro. Então, linha média, linha fina, linha tracejada, esquadrilha e parede. Ok. Ah, com a linha média. E aí, vou usar o comando offset. Ele está aí com ponto 15. E aqui eu vou digitar 1 e vou criar um offset, essas duas linhas, né? Volto lá no comando trim. Só que essas duas linhas, como a gente falou, elas vão representar o box, né? Então ela não vai ficar nessa camada de parede. Tá? Então vou demonstrar como que a gente faz para trocar esses elementos de layer, né? Então eu vou selecionar essas duas linhas, vou lá na caixinha de layer e vou colocar em linha, linha média. Criar mais uma camada, vou chamar de LY, tá? Que seria layout fixo. Vou colocar a cor 3, vou dar um OK. E eu vou usar o retângulo para fazer essa bancada. Antes ainda de prosseguir, eu vou dar uma espessura para esse meu box. Tá? Então, vou dar uma espessura para ele de 2 centímetros com um offset. Tá? Então, aqui e 2 centímetros. Ah,
identificar esses focos. Aqui eu vou usar o deslocamento, só que aqui eu vou utilizar a dimensão de 0,55. Acredito que vocês já tenham reparado que é que a gente vai fazer, né, com esse 0,45, que é apenas para a gente poder desenhar para a gente poder desenhar, seria, né, o topo da pia. Vou usar a ferramenta de círculo. Eu defino o centro dela e aí vou colocar 0,25. Ela vai ter, né, essa espessura, ou melhor, vai ter 0,25, ficou muito grande. Menor. Então, vamos colocar círculo novamente. Vou ficar aqui no meio, ponto no meio. Então vou deixar ponto 2. Com um tamanhozinho mais simpático. Aqui, posso tentar mover. Né? Como eu sei que ele tem 20 centímetros, né, eu poderia, né, mover ponto 30, que aí eu vou deixar assim, né, de 30 centímetros aqui. A outra forma seria a gente vir nas opções de Snap e ativar o quadrante. Tá? O quadrante ele permite que a gente consiga selecionar o quadrante, né, de uma circunferência. Né? Então eu poderia pegar aqui, arrastar, né, até o meio e depois mover 0,5. Tá? Ainda nessa bancada, eu vou usar um offset. Esse offset vai ser de 2 centímetros, para a gente fazer a borda. E vou usar a circunferência para a gente dar um 25, não, só 5, para a gente fazer representar, né, o ralo da pia. A outra coisa que a gente vai fazer aqui é abrir a caixinha de propriedades, né, porque eu quero mudar a cor desse objeto, porque essas linhas, até para a gente ter aquela sensação de profundidade, ela tem que ter espessuras diferentes. Aí a gente vai atribuir espessuras diferentes para o nosso objeto por meio das camadas, principalmente por meio das cores. A forma, né, que a gente vai substituir é utilizando a caixa de propriedades, que não está aqui ativa. Para a gente ativar essa caixa de propriedades, eu vou pressionar Ctrl 1 no meu teclado e vou deixar ela posicionada aqui na lateral. Tá? Então, se eu quiser alterar, né, a cor, então eu selecionei aqui o objeto, posso deixar aqui leio a camada anterior, tá? E aí eu vou modificar essas coisas.
Então, vou deixar todo mundo que está aqui no meio em vermelho. Quero realmente que isso aqui seja um pouco mais fino, né? Essa aqui que está mais elevada, vou deixar em yellow. Tá, então, tenho aí a minha pia. Em relação ao chuveiro e à bacia sanitária, a gente poderia desenhar, né, fazer uma representação tal qual a gente fez em sala, né? A gente fez com um retângulo, com dimensões, né, de ponto, ponto, vamos só dar uma conferida, né, nesse tamanho, até para a gente não passar a informação incorreta. Vamos voltar aqui, atividade de aula, o material da última semana, a gente disponibilizou esse arquivo para vocês, e lá no final a gente tem esses tamanhos, correto? Então, e tamanho para o banheiro, a nossa bacia ela vai ter de 47 a 50 ou 35 a 45. Então, vamos fazer por 50 a 45. Tá? Então, lembrando que a primeira dimensão é a dimensão horizontal e a segunda é a dimensão vertical. Né? Então, essa aqui seria a bacia sanitária. Só dar uma conferida. Olha aqui, a proporção um pouco estranha. Não, mas a gente aplicou, né, as dimensões, né, de referência. Tá? Então a gente poderia fazer esse retângulo com um quadrado menorzinho interno, ou a gente podia fazer isso aqui com a borda curva. Tá? Então, para a gente fazer isso, por exemplo, eu posso usar a ferramenta de círculo. Vou fazer o círculo aqui até a borda. Não vou aplicar ele daquela maneira, né? Porque, enfim, senão a gente aumentaria, extrapolaria o tamanho que a gente precisaria ter. Né? E aí, o que a gente vai fazer, usar a ferramenta Trim, a gente aparar esses trechos que a gente não precisa. Tá? Então, seria aí a nossa bacia sanitária. O outro detalhe que a gente poderia aplicar aqui é a gente fazer essa borda. Tá? Então, na realidade, até antes, né, de usar o trim, o que a gente poderia ter feito é usar o offset, um offset de 5 centímetros. Tá? E agora a gente vai aplicar o trim, porque dessa maneira a gente vai ter espaço, né, da nossa bacia sanitária. Aí, então, eu vou selecionar ela. Vejam que ela está em vermelho, eu vou deixar amarelo. E aí a gente vai mover, né, esse elemento lá para o local. Se uma coisa que vocês vão reparar é que esse processo de movimentação, da maneira como esse objeto está aqui, ele é muito mais difícil, né? Porque preciso garantir que todas essas linhas elas sejam selecionadas. E, eventualmente, esse elemento, né, se trata de um elemento que você pode aplicar ou reproduzir em outros
projetos que você esteja desenvolvendo. Então, uma forma de reaproveitar esse desenho é trabalhando com blocos, né? Ou seja, vou transformar isso aqui em um único bloco, de modo que eu possa reaproveitar esse material em outros projetos. Tá? Então, aqui eu vou, na guia de bloco, eu vou selecionar esse primeiro botãozinho, criar um novo bloco. Eu vou dar aqui um nome, bacia, chamar VS, né, de fase sanitário. Posso dar o tamanho dele, embora não dá tela grande, 45 por 50. E aqui, ó, ele está pedindo para a gente pegar um ponto. Eu quero pegar um ponto que fique a 5 centímetros daqui, sem precisar desenhar uma linha, tá? Eu vou apertar o botão direito. Ah, não vou conseguir fazer isso aqui. Tá, vamos deixar o pick-point para depois. Vou aqui selecionar essas linhas, tá? Todo o meu objeto. Apertar no botão direito do mouse. Voltar aqui, pickline. Pegar esse pedacinho aqui. Vou dar um OK. Tá? E aí agora, né, nosso objeto, o nosso bloco, ele está como um elemento só. Então, se a gente quiser mover ele agora, né, esse processo de movimentação, ele acontece de maneira muito mais simples. Né? Então, ele acontece, né, de maneira fica mais fácil. Aí a gente pode reaproveitar esse desenho. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é como a gente posicionar esse objeto entre dois pontos. Né? Que aí, no caso, eu quero que esse vaso fique no meio. Né? Então, eu vou selecionar o bloco, botão direito. Aliás, vou selecionar o bloco, mover. Eu vou pegar aqui o ponto do meio, né? Então a gente está deslocando. Vou apertar aqui, mover. Eu vou mover, seleciono o botãozinho do meio, pressiono a tecla ponta do teclado e eu vou pressionar o botão direito do mouse para a gente acessar os nossos snaps. Tá? Aqui ele tem mid between two points, que é meio entre dois pontos. Tá? Quero que fique entre esse ponto e entre esse ponto. Tá? Justamente para que nosso desenho ele fique, essa bacia, né, posicionada exatamente nesse trecho. Outra coisa só que a gente pode fazer aqui em relação a esse bloco, mover ele 5 centímetros em relação à parede, né, para aqui, porque ele não fica encostado, né, no caso você poderia ter a tubulação. Mas a gente criou o bloco, mas vamos dizer que a gente tivesse um outro banheiro e a gente quisesse aproveitar aquela informação, aquele elemento que a gente acabou de criar. Tá? Então a gente vai voltar aqui em bloco, só que ao invés de vir em criação de bloco, a gente vai vir em inserir bloco. Ele vai mostrar, ó, o desenhozinho nosso vaso sanitário e aí a gente pode acrescentar ele no nosso projeto. Isso funcionaria para portas também, né? No caso a gente tem a porta, principalmente porta, que é um elemento que se repete várias vezes dentro do projeto. A outra forma da gente fazer ou da gente trabalhar com os blocos é a gente baixando esses blocos na internet e a gente pode baixar esses blocos na internet. Eu tenho uma pasta, né, aqui. Eu tenho uma pasta aqui eu tenho uma pasta de blocos que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Né? Só que aqui, ó, se a gente for clicar em Insert, eu tenho recente, favorito, blocos da livraria. Se clicar aqui, ele vai pedir para a gente selecionar uma pasta de livraria. É uma forma. A outra maneira
é vir aqui em inserção. Então a gente pode, vai trazer você aqui para cá também, né, a parte da livraria. E na prática o que ele faz é buscar todos os arquivos CAD que existem em uma determinada pasta do seu computador e transforma, né, esses arquivos CAD em ele transforma esses arquivos CAD, né, em, em blocos, tá? Então, aqui se vocês olharem na pré-visualização, eu tenho alguns blocos que estão prontos. Eu tenho um bloco de chuveiro, tenho um bloco de pia, tá? Tenho aqui uma porta. Então, eu posso tanto selecionar a pasta, como eu posso selecionar arquivo individual. Então, eu vou selecionar, por exemplo, esse mobiliário residencial. Aqui, ele está me dando o caminho. Eu vou clicar aqui na barra só para posicionar ele na lateral. Ó, tem os favoritos. Eu vou tirar ele mesmo, porque fica mais fácil para vocês visualizarem, tá? Mas a gente tem esse aqui, ó, clicar em livraria e vai trazer todos os blocos que estão dentro daquele arquivo, tá? Se eu quisesse inserir esse armário, por exemplo, eu vou clicar nele. Ele veio pequeno, a gente tem a secretária, o chuveiro, não, fogão. Vejam que ele está pequenininho aqui. Eu vou só usar a ferramenta de medida para ver o tamanho que ele tem. Tem 0,53. Aqui a geladeira. Vou pegar a medida de novo. Aqui o que eu quero é identificar a escala desses blocos, tá? Mas o arquivo que eu vou disponibilizar para vocês ele já vai estar com a escala certinha, mas se eu não quisesse abrir esses arquivos e escalá-los novamente, o que eu vou precisar fazer aqui é aplicar uma escala, tá? Então, vou tomar como referência a pia sanitária, vou pegar a medida, né, dela. Se eu não quiser a dinâmica, eu posso pegar a dimensão por 2 pontos, e aqui ele está 0,26, tá? Então, na realidade, eu quero que ele fique 46. Então, ó, nessa situação, caso aconteça isso aqui, tá? Você vai selecionar o seu bloco, mas antes você vai multiplicar por 20. Aqui, né, onde eu tenho a escala, a gente vai marcar 20 nos 3 eixos. Se você marcar em apenas um, você vai escalar apenas em uma direção, né? É como se você estivesse deformando, né, o seu desenho. Tá? Só que a gente não está aqui, eu vou deixar X e o Z em 1, tá? E vou tentar inserir esse fogão. Então, vejam que o
fogão ele veio deformado justamente porque eu só tinha, né, escala aplicada em um eixo. E aí a gente tem os nossos bloquinhos que vocês podem ir inserindo no seu projeto. Tá? Então eu poderia substituir a minha bacia sanitária que a gente tinha criado anteriormente por esse novo esse bloquinho, tá? Então vocês podem ou criar o bloco de vocês ou carregar blocos existentes. Como eu falei, essa parte a gente vai estar disponibilizando para vocês, tá? Em relação a esse elemento, eu preciso tomar um certo cuidado de posicionar ele na camada correta, tá? Então vejo que ele está em layout fixo. Eu vou fazer ainda a inserção do bloquinho de chuveiro, né? Verifico que a escala já está pronta. E aí, Ctrl, botão direito, mid entre dois pontos, né? Então, eu quero abrir esse ponto e esse ponto. Então, tenho aí os blocos do nosso projeto, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é aplicar, né, o arco. Para a gente fazer isso, eu vou selecionar a linha tracejada. Em vermelho, eu vou marcar a baleia, que eu quero que a cor fique vermelha. E a gente vai usar para fazer o arco. Eu vou definir o centro, vou definir o final. Aliás, eu vou clicar aqui na setinha, né? Eu vou usar Start, Center e o final. É o fim. Então, aqui, quero começar aqui e quero terminar ali. Não, vamos de novo. Arco. Aqui. Aqui. Marquei o centro. Marquei o início. Centro. Início. Fim. Não. Centro. Início. Enfim. Ah, tá. Eu estou fazendo errado. Eu tenho que marcar primeiro o centro, o início. Eu quero começar ele aqui. O centro é nesse ponto e o arco tem que começar ali. Tá? Então, começar aqui, meio e o fim. De novo. Eu vou começar aqui. O centro vai ser aqui e o final vai ser ali. Pronto, deu certo. A linha tracejada ela não está aparecendo ainda. A gente pode fazer essa modificação aqui, lá em Type Scale, então vamos colocar ponto 1. Mas o ideal é deixar 1, porque quando a gente estiver fazendo nosso processo de impressão em PDF, essa escala ela vai ser aplicada no momento que a gente aplicar a escala no nosso desenho. Tá? Então, vamos lá novamente, arco. Eu preciso do início, centro, fim. Para eu não precisar clicar no arco e alterar a escala dele, eu posso usar o comando Match Properties.
que é uma ferramenta de pincel que ela copia, né, as propriedades de um elemento do outro, tá? Então tem aí já o mobiliário da nossa casa, é o mobiliário fit, é mobiliário hidráulico. E o que a gente vai fazer agora é criar, né, o nosso beiral. Vou fechar aqui o documento. Vou falar para nossa referência. Então aqui a gente tem 7 em uma direção e 10 na outra. Então isso vai resultar num offset de 2 metros desse ponto a esse ponto e um offset de 1 metro desse ponto até a frente e o fundo 1 metro para trás. Tá? Então a gente vai aqui no deslocamento. Então vou primeiro marcar os 2 metros. Né? Então aqui 2 metros nessa direção, 2 metros nessa direção. Enter para sair do offset de novo. Então, 1 metro para baixo e 1 metro para o fundo. Essas linhas eu vou usar o comando ferramenta de pincel, né, o Match Properties, para a gente já deixar essa linha tracejada. E o que eu vou fazer aqui é cortar esse objeto. Eu poderia fazer isso, puxar a linha, né, selecionar ela e utilizar o grife, mas a gente vai usar essa ferramenta, que é a ferramenta Fillet, que o que ele faz é gerar cantos, né, ou conexões a partir de duas linhas perpendiculares, não só perpendiculares, né, ele cruza, né, ele cria esse cruzamento, né, esse encontro entre duas linhas que podem se tocar. Então, aqui a gente tem a nossa planta baixa. O desenho dela está praticamente completo. O que a gente precisaria fazer é aquele padrãozinho quadriculado aqui, né, da nossa calçada. No entanto, a gente poderia usar o comando line e vir copiando. Então, mover o primeiro ponto 10, aliás, ponto 10 não, seria 40 centímetros, né? Então 10 5 e copiar numa direção, depois na outra. Ou a gente pode utilizar a ferramenta Hatch. A ferramenta Hatch, ela está aqui dentro, né, da guia Home. Ela está aqui escondidinha, tá? Basicamente, o que o Hatch ele faz para a gente é criar, né, esses padrões. Então, se a gente quiser criar essas linhas afinadas, tá? Posso selecionar e modificar, tá, pelo nome. Tá? Então a gente pode fazer uso, né, de uma série de padrões. Tá? No entanto, o que eu vou utilizar aqui dentro de desenho, né, Draw, Hatch, só que ao invés de a gente trabalhar com esses padrões aqui existentes, né, a gente vai usar esse aqui, User Defined,
O layer a gente ainda não criou. Eu vou colocar ponto 30. E a gente tem esse hatch em uma direção. Vou encerrar. E vou fazer um outro hatch com o mesmo valor, né, de ponto 30, só que na outra, no outro sentido, né? Então, vou clicar nesse ponto, no outro. E aí a gente tem, né, os dois padrões, né? Então, eu posso ainda, selecionando esse hatch, definir uma origem, né, para que ele fique devidamente alinhado. Então, estou selecionando cada um dos hatches e estou estabelecendo uma origem comum para garantir que esse hatch ele fique posicionado da maneira correta. Tá? Vou criar mais um layer que eu não tinha. Vou chamar esse layer de hatch. A cor. Aqui, ó. Vou voltar para contínuo. Ok. E a cor eu vou selecionar 252 ou 251. E aí, esse hatch que a gente acabou de criar, né? Eu selecionei os dois. Vou lá, by layer. E a gente vai usar o layer hatch. Né? Então, a gente tem aí a nossa planta baixa. Tá? Em relação ao corte, como que a gente poderia, né, fazer o corte? Eu vou fazer o corte mais rápido, não vou replicar tanto assim as ferramentas, porque as ferramentas que eu vou utilizar são as ferramentas aqui existentes. Tá? Então, uma estratégia que você pode utilizar para criar o seu corte, né? Primeiro você copiaria a sua planta baixa, tá? Você pode criar uma linha de referência indicando onde que o seu corte vai acontecer. Tá? Então vamos dizer que a gente vai fazer o corte nessa região, olhando desse trecho para cá. Tá? Então, e aí o que eu vou fazer aqui é rotacionar esse desenho, tá? Então, comando rotate, selecionei toda a minha planta baixa, rotacionei, e aí eu vou usar o trim e vou apagar tudo que está abaixo da linha de corte. E uma outra coisa, eu vou usar os atalhos de teclado, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse apagar, eu digito erase, tá? Porque eu acho que é um processo mais rápido. Não precisam, vocês podem seguir utilizando aquelas ferramentas, tá? E aí, por que eu peguei minha planta baixa, rotacionei e por que eu peguei a minha planta baixa, rotacionei e posicionei ela no meu desenho, né? Posicionei ela dessa forma, porque o que eu vou fazer aqui é desenhar meu corte aqui em cima a partir da minha planta baixa, tá? Então, para a gente executar esse desenho, eu vou criar uma camada, eu vou chamar de corte, vou deixar ele na cor 5, tá? Vou selecionar essa camada, só cuidado, porque ele está como dash,
Vou marcar contínuo. Marcar o magenta para facilitar a visualização de vocês. E ok. Vamos estender essa linha um pouco. E aí o que eu vou fazer? Eu poderia, agora minha parede, eu vou pegar uma linha grande, né, que vai extravasar um pouco nesse corte, e essa linha que a gente acabou de fazer, e aí eu vou copiar de acordo, né, com as paredes que eu tenho aqui a partir do meu corte. Né. Na prática, o que a gente está fazendo aqui são linhas de construção. Tá, então, ó, a altura é 3,60, né, do meu corte. Então, eu vou pegar essa linha de base e posso usar o deslocamento, né, 3,6, para a gente fazer essa cópia. Vou usar deslocamento de novo, unidade ponto 6, para baixo, tá? E aqui vou usar mais um deslocamento, vai ser o ponto 40. E aí a gente já está, o nosso corte, ele, na prática, está começando a aparecer, né, no nosso desenho. Né? Porque vejam, essa linha superior ela corresponde a esse trecho aqui, tá? Não corresponde exatamente ao que eu precisaria, né, dessa linha. E aí, para não ficar muito confuso, eu vou já puxar essa linha tracejada, né, para cima. E aí o que eu vou fazer é usar a ferramenta de retângulo até a linha tracejada. Tá? Depois a gente vem com o comando trim. Vou já cortar o que eu não preciso. Perfeito. Posso já apagar essa linha que a gente tem aqui em cima. Essa linha tracejada a gente não precisa mais, a gente usa só como uma referência para a gente pegar o que estava acontecendo lá embaixo. Eu preciso de mais uma linha aqui para a gente poder indicar, né, a nossa calçada. Já posso vir aqui com o trim. Aqui é o chão, né, do nosso prédio. Falei, né, que eu estou indo nesse trecho um pouco mais rápido, porque, como eu falei, não tem ferramenta nova aqui, tá? É mais realmente um processo de trabalho do que algum tipo de novidade em relação ao que a gente está fazendo, né, em relação ao que a gente vinha trabalhando, tá? Então, eu vou realmente, aliás, ao invés de a gente criar um layer corte, ok, vamos agora usar aqui sim, trechozinho, a gente não, na real eu vou apagar esse pedaço, vou usar linha média, linha fina, vou usar aqui a linha média, e vou criar uma linha que vai daqui para cá. Vou jogar isso aqui também na linha média. Esse caixote superior eu vou aplicar um offset de 0,15, porque na realidade a gente não teria esse maciço
maciço sólido, né? Eu teria aqui, ó, aqui, linha fina, line. Então, nosso corte ele está parcialmente pronto, né? Eu poderia aplicar também um offset, né, de 15, só para a gente ter uma espécie de fundação, né, porque a gente até chegou a falar isso em sala, né, que na realidade o edifício ele não fica encostado, né, na terra, ele não fica flutuando, né? A gente tem uma fundação, né, que recebe essa edificação, tá? Então, ó, eu teria aqui a nossa porta. Lá na nossa aula de desenho, a gente tinha mostrado, né, para vocês que a representação, né, de portas no corte é muito similar à representação de janela, né? Ctrl, botão direito, perpendicular. Aqui eu posso... gente, cadê? Cópia. Vou usar aqui uma cópia. Vai vir tudo, né? Porque a gente gerou de um retângulo. Então vou colocar aqui 1.30. 1.30. 1.40. Aí aqui, ó. 30. Três. Vai ficar nossa réguazinha. Eu vou copiar aqui essa quadrilha. Vou posicionar aqui. Eu vou usar esse comando, que é o stretch, né, que ele permite que a gente consiga arrastar todos os conjuntos de maneira única. Tá? Então, clico lá no stretch. Eu vou selecionar a ponta que eu quero mover. Vou dar Enter. Vou pegar um ponto. Stretch. Selecionar aqui a pontinha. Vou dar Enter. Ctrl, botão direito, perpendicular. Aqui, na realidade, o perpendicular é um tipo de snap, né? Um tipo de ponto de referência que você vai usar com uma certa frequência, tá? Então, ó, terminei o meu corte, né? Ele tá com as feições, né, do meu desenho. Eu apago, né, aquela planta que a gente criou, aquela planta, né, que a gente copiou e rotacionou aqui, ela serviu só para a gente poder usar como referência, né, para a criação das nossas linhas de construção, tá? O que a gente poderia ainda fazer aqui para deixar o nosso desenho um pouco mais simpático? Poderia vir aqui na ferramenta de hatch, por exemplo, poderia selecionar algum tipo de hatch que pudesse representar essa superfície do, do banheiro, né? A superfície desse elemento que está aqui no fundo, né?
Se eu estiver achando que ele está muito grande, posso selecionar o hatch depois de aplicado, posso diminuir esse hatch para que ele fique mais simpático. Se eu quisesse fazer um corte transversal, tá, olhando para cima, né, a gente iria usar o mesmo expediente, na mesma lógica. Eu ia copiar para o lado, apagar o trecho que eu não estou olhando e criar o trecho novo. Para a gente fazer as fachadas, eu posso, se eu tiver um corte pronto, né, que é o caso aqui, copiar esse corte, né, e ao invés, né, da gente mostrar o edifício, opa, ao invés da gente mostrar o edifício por dentro, né, o edifício cortado, eu ia mostrar apenas o seu exterior. Né? Então, a gente teria que cortar aqui, não precisaria dessa linha aqui de janela. Essa linha de esquadria, ela viria até o chão. Eu não enxergaria o que está dentro, né, da calçada. Aqui tem, então, teria aqui a minha fachada. Aqui eu tenho minha média. Média. A gente vai fazer uma coisa aqui. Nossa linha média, na realidade, eu tenho que ficar quente, tá? E a linha fina, ela vai ficar amarela. Ok. Então, isso aqui vai para a nossa linha fina. Isso aqui também iria para a linha fina. E agora o que está faltando aqui para a gente encerrar essa fachada, né? Seria a gente fazer o retângulo da esquadria, né? Nossa esquadria, ela tem, lembrando que a nossa primeira dimensão, ela é sempre a dimensão horizontal, né, que é 80, e a altura dela é 1,4. A gente já viu isso em outros momentos. Vou aplicar aqui um offset 0,05, só para a gente ter uma janela um pouco mais simpática. Colocar o neoninho verde. Vou vir com o hatch, só que meu padrão eu vou usar o predefinido. Aqui eu vou trabalhar com o 0,3. Opa, o 0,3. Quero que ele fique 90 graus. Aqui, Enter. Linha fina também. Eu vou deixar ele vermelho. Tá? Poderia já trabalhar dessa maneira, só que antes disso eu vou criar um bloquinho. Por quê? Porque eu sei que essa janela eu vou usar outras vezes. Tá? Então, J1, pegar um ponto específico, vou selecionar um objeto. Então, ok. Eu posso pegar essa janela aqui, posicionar ela naquele trecho, mover ponto 80, né, que é, aliás, 1,30, né? Então, mover o 80,
só somar mais 5. E aqui, 30. E aí eu posso copiar essa janela, não esse bloco, né? Não necessariamente eu preciso inseri-lo novamente. Então, deixa eu copiar, mover ele na posição correta. A gente está com a nossa fachada quase pronta. Vou aqui trabalhar com um hatchzinho. Só para a gente fazer, né, aquele padrão. 90. A escala aqui é 0,3. Então, vou botar por 5. Satisfatório. Colocar ele na camada correta. Tá? Então, a gente tem nossos desenhos. Tá? Então, assim, o nosso processo, né, de trabalho para construção, tanto de planta baixa quanto de corte, é esse. Né? Não tem muita variação. Tá? Se a gente precisasse fazer a planta de cobertura, a gente usa uma lógica parecida com a que a gente utilizou em relação à construção da fachada. Né? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, essa linha ela ia passar a ser uma linha cheia, né? Ela não ia ser uma linha plana, seria uma linha tracejada. Aqui. A minha parede, né, face externa, né, ela ia ficar tracejada, só o contorno, né, dessa parede. E a parte interna eu apagaria, né? Eu não precisaria mostrar isso aqui, né? Porque a gente estaria fazendo uma planta de cobertura, né? Então, o nosso desenho, né? Estaria transparente, não estaria fillet, só para a gente ter o contorno, né? Aqui estaria apagado, usar o comando line só para a gente ter o contorno da calçada que está abaixo, né, da cobertura. Ferramenta de pincel, né? No Mac Properties. Aqui, essa linha de baixo não preciso. Vou apagar as duas linhas. E vou criar mais linhas para então, essa seria a planta de cobertura, né? No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como que a gente organiza isso aqui em uma folha, né, de projeto para que vocês possam estar gerando o PDF de vocês. Ok?